Meus amigos, muito bom dia. Rodrigo, aqui do nosso canal, ainda de EcoSport Storm 2.0, 16 válvulas. Essa aqui é aquela versão com tração nas 4 rodas, tal, com aquele diferencial dos faróis diferenciados com canhão, tal, teto solar. Esse carro é bem bacana. Para você que está chegando agora, somos um canal de convivência com o carro para fazer um teste teoricamente de longa duração, porque a gente roda no mínimo 1000 km. Pegamos essa EcoSport com 22.200 km e estamos atingindo a barreira de 22.819 km, ou seja, passou da metade do teste, pelo menos da parte que a gente se compromete a fazer o juízo final. O acabamento interno dela que é bem bonito, diferenciado, né? E hoje eu resolvi falar um pouquinho do que eu não gosto no EcoSport, justamente porque tem alguns inscritos aí que tem EcoSport, inclusive me pedindo uma opinião, inclusive me pediram no Instagram uma opinião do que ela tem de melhor e do que ela não tem de melhor, e do que ela é igual a toda EcoSport, né? O que eu senti de bom nela e o que eu não senti de bom, justamente porque alguns inscritos têm aquela EcoSport mais antiga, alguns modelos mais antigos, e querem saber qual que é desse modelo aqui, que é sem dúvida a última produzida pela Ford, porque ela é 2020, modelo 2021, né? Bom, vamos às características não tão legais dela, que eu não gostei muito nesse período de 600 km que eu rodei com ela, e depois eu faço um vídeo sobre as características boas da EcoSport. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, pensando como se eu fosse um proprietário de uma EcoSport já do modelo anterior, antiga lá, aquela EcoSport da carroceria antiga, aí eu pensaria que você tem uma evolução muito grande de tecnologia, uma evolução de acabamento, inclusive, de espaço interno aqui, de disposição dos materiais, de qualidade do acabamento, né? E até, nesse caso aqui, de uma melhoria significativa dos motores, mesmo os 2.0 16 válvulas ou 1.5 tricilíndrico, né? Então, se você está pensando em pegar uma EcoSport seminova ou alguma ali que esteja ainda no estoque da Ford, se é que ainda tem alguma, e você tem aquela EcoSport do modelo antigo, aí seria um salto muito grande de comportamento dinâmico, de comportamento da suspensão, porque essa suspensão aqui é realmente boa, tal, seria uma diferença incrível. Agora, pensando especificamente em quem tem um modelo já dessa geração aqui, mas queria uma comparação específica com a EcoSport Storm, aí eu tenho a seguinte opinião, né? Eu estive em teste recente com uma EcoSport 1.5, aquele modelo tricilíndrico, tal, e eu tinha achado muito estranho o barulho do motor, que era bem evidente, muito evidente, né? O motor tricilíndrico, todo mundo sabe que é realmente bem barulhento, né? Precisa de um isolamento acústico melhor. Mas aquela ainda estava com um coxim do motor quebrado, como eu falei, e aí o teste foi interrompido antes no meio do caminho, né? Foi interrompido no meio do caminho. Aqui a situação é diferente. Estamos com uma EcoSport 2.0, quase 180 cavalos nessa versão Storm aqui. Essa versão tem a opção de tração nas 4 rodas, tem a tração nas 4 rodas, o que pesa bastante. Então, se você está procurando desempenho e economia de combustível pelo motor 2.0, com esse motor 2.0 16 válvulas da Storm, esquece, tá? Esse carro aqui foi o carro que mais consumiu no teste. Então, ele foi um dos carros que mais consumiu em circuito rodoviário. Então, andando a 100 km por hora, em 2 testes, 100 km por hora, etanol no tanque e ar-condicionado ligado, cruise control ativado. Ele foi o carro que mais consumiu no nosso percurso de testes, que é lá no Rodoanel, andando nessa velocidade constante, como eu falei. Aqui, essa unidade fez no máximo 10 km com litro, mas a média ficou sempre abaixo dos 10, por volta de 9.2 ou 9,5 no circuito rodoviário, andando sozinho. Veja bem, para você que vai colocar bastante gente no carro, família e bagagem, pode ser que o consumo seja muito pior em circuito rodoviário. No circuito urbano, essa média de 7.7 é misto entre consumo urbano e rodoviário, né? Um circuito misto, não sei precisar quanto, mas não é consumo urbano isso aqui. E em circuito urbano ele tem feito uma média de 5.5, 6 km com litro, que é um pouquinho acima do que a gente via nos outros carros ali. Não é tanto assim na cidade, mas na estrada ele consome bem, ele consome realmente muito bem. Muito ruim, na verdade, né? Muito ruim. Agora, em relação à EcoSport dessa geração, mas que não seja Storm, o conjunto de suspensão, rodas e pneus é muito mais eficiente. Então aqui você tem aquela suspensão como se fosse uma suspensão calango, uma suspensão que
que ela amortece muito bem, ela deixa o carro dando uns pulos assim, mas ela amortece muito bem, existe um excelente isolamento acústico da suspensão e do carro em si, né? Então nesse ponto a suspensão é muito melhor. Bom, ainda pensando nas características negativas do carro, que era a proposta do vídeo, uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum do EcoSport, nem dessa versão, nem da versão 2.0, nem da versão 1.5, é o barulho do motor. O barulho do motor, pessoal, é broxante. É broxante, principalmente em baixas velocidades. Em altas velocidades o carro está bem isolado, como vocês viram no circuito de testes rodoviário, ele está totalmente isolado, o giro do motor não chega a subir consideravelmente em velocidades de cruzeiro, mas na cidade, pra você ter ideia, eu ligo o motor na garagem de casa, ele faz um barulhão no escapamento, parece que o escapamento é estourado nessa versão aqui. A outra eu já achava ruim, essa aqui ainda achei um pouco pior, sinceramente, do que o motor tricilíndrico na cidade. Então você sai com o carro sai com uma barulhada no escapamento, no motor, mesmo em baixa rotação, assim, principalmente em baixa rotação. Agora andando assim, ó, numa via de trânsito rápido, vou até colocar aqui no odômetro digital, ó, andando assim numa via a 40 por hora, 50 nessa via, você não escuta quase o barulho do motor, porque o carro é bem isolado realmente, mas em baixas velocidades, quando você vai retomar a velocidade, ele faz um barulho bem forte e invade totalmente aqui a cabine, mesmo sem acelerar forte, tá? Só aquela retomada de velocidade já invade bastante. Então, dos carros que passaram pelo teste, além dele ser o mais gastão de todos, lembrando, motor 2.0 com quase 180 cavalos, ele também é o mais potente de todos que passou aqui, apesar de não ser o que mais anda, de longe não é o que mais anda, né? Ele foi o que mais gastou durante todo o teste e também foi o carro mais barulhento no sentido de isolamento acústico do motor na cidade. Então esse isolamento acústico do carro é bem deficiente, a Ford precisaria... bom, agora não dá mais, né, pessoal? Mas precisaria realmente rever essa questão do isolamento acústico, porque é muito ruim, né? Então, se fosse continuar algum dia a produção, com certeza essa questão do isolamento acústico deveria mudar. Eu vou ver se eu compro. Tá muito barulho na rua, o carro tá bem isolado na questão dos vidros aqui, né? Você vê que tem uma boa visibilidade. Uma outra questão, eu vou tentar sair aqui no semáforo para ver se eu consigo mostrar para vocês o barulho que ele faz andando em baixa velocidade. Uma outra questão que chama atenção negativamente é justamente a coluna A. Eu chamei a atenção isso no outra unidade que nós fizemos, e nesse vídeo aqui, nesse teste que acabei ainda não falando nisso, nos 600 km rodados já. O que acontece? Essa coluna A é extremamente grande, esse vidro que tem na coluna A é insuficiente, vamos ver. Não dá para escutar direito, eu acho. Espero que vocês tenham escutado o barulho, mas essa coluna aqui é muito grossa realmente. Ela tem um vidro ali que só adianta do lado do passageiro, ó, adianta um pouco ali, eu tô vendo o carro passar por ali, entendeu? Mas dificulta muito a visibilidade em cruzamentos, principalmente. Você corre sérios riscos aqui de não ver alguma situação importante do trânsito. Então toda vez que eu vou fazer alguma curva, mesmo um banco posicionado para mim que tem 1,85 m, eu costumo levar meu corpo para frente assim e ficar olhando aqui para frente para ver se eu consigo enxergar além da coluna A. Então essa questão realmente incomoda, porque eu tô aqui numa posição bem distante do para-brisa, o que de certa forma é confortável e seguro, né? Mas essa coluna A aqui realmente atrapalha muito. Ela tem essa divisória com dois vidros aqui, o vidro que a gente consegue abrir, aquela viseira, vamos dizer assim, ó, que você consegue enxergar mais por lá, mas realmente atrapalha muito a visão. Tem que tomar muito cuidado com essa parte aí. Bom, que mais? Então, características negativas são essas. O nível de isolamento acústico dessa versão aqui é melhor realmente do que a anterior, mas falando de características negativas principais, assim, você tem... o porta-malas é minúsculo, mas aí você consegue perceber isso aí quando você vai comprar o carro, né? É uma característica negativa e não um defeito do carro, né? Mas assim, como mais características negativas, eu tenho aqui o consumo de combustível elevado em circuito rodoviário, circuito urbano eu achei dentro da média, e o barulho do motor ao dar partida e ao sair com o carro acima da média também, realmente, assim, bem acima da média. Então eu não gostei do barulho do motor.
Uma outra característica negativa desse carro que eu percebi durante todo o teste é o seguinte: quando eu dou partida, de manhã eu saio, as primeiras frenagens do carro, elas não estão boas. Nunca elas estão boas, o freio tá meio borrachudo assim, e de repente ele começa a melhorar o freio. Então isso eu achei que fosse uma questão que tivesse trocado pastilha, que tivesse um assentamento de pastilhas, alguma coisa assim, mas não é. Toda vez que eu ligo o carro, o freio não tá legal, assim, não é que não prega sustos, mas o freio tem um comportamento diferente quando o carro tá frio, e depois que ele esquenta, o freio melhora totalmente, assim. Então, apesar do freio ser bem, por exemplo, agora ele já tô rodando bastante tempo com ele fica bem eficiente, mas quando eu realmente saio com o carro de manhã, eu acho o freio bem borrachudo, né? Essa palavra que usam para falar sobre o freio, né? E talvez uma outra questão, que além de ele gastar muito e o motor ser um pouco barulhento, um outro demérito do carro é justamente a ausência de disposição do motor. Então, o motor tem quase 180 cavalos, você não percebe esses 180 cavalos aqui de forma alguma no motor, mas não mesmo, tá? Eu posso fazer uma retomada aqui de velocidade, eu trocar para a direita aqui, não vou agora, peraí. Aqui nesse percurso é bom por causa a suspensão é boa, ó. O carro é bem isolado e a suspensão é igual um calanguinho aqui, deslizando suave pelos buracos, né? Ó, vou dar uma retomada de velocidade simples, ó. Eu tô a 65 km por hora, eu vou sair na próxima saída ali à direita. Olha só, eu pisei tudo, 70, 80, 90, 100. Então, esse barulho que vocês estão ouvindo de vento, eu esqueci o teto solar aberto. Agora que eu lembrei que o teto solar está aberto, vamos ver. Vamos ver aqui, ó. O teto solar estava aberto. Então, ele realmente tem uma disposição, mas não aparenta ter 180 cavalos. Vocês viram lá que parece um motor de 140, 130 cavalos, né? Isso aspirado, né? Aspirado, porque se for turbo aí a situação muda de figura, né? Mas realmente não aparenta ter tudo isso, não. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal. Até nossas próximas histórias. Fui!